Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Aguardar Boa noite, mais cinco Pedro. Tudo minutinhos, bem? 10 minutinhos aí para o pessoal entrar. Tranquilo, tranquilo. Vamos Perfeito? aguardar ele acabar de chegar. Tranquilo. Boa noite a todos aí, sejam todos muito bem-vindos. Só um minutinho e nós iniciamos, né, Pedro? Só a turma Isso acabar de aí. chegar. O pessoal tá chegando aí. I'm the one to stick around. One strike and you're out, baby. Don't care if I sound crazy, but you never let me down. No, no, that's why when the sun's up, I'm staying. Still laying in your bed singing. Oh, 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 oh. Got all this time on my hands. Might as well cancel our plans, yeah. I could stay here for a lifetime. So lock the door and throw out the key. Can't fight this no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. So go ahead and drive me insane, baby. Run your mouth. I still wouldn't change being stuck with you, stuck with you, stuck with you. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. Whoa, baby, come take all my time. Go on, make me lose my mind. We got all that we need here tonight. I lock the door and throw out the key. Can't fight this no more. It's just you and me, and there's nothing I'd rather do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. Go ahead and drive me insane, baby. Run your mouth. I still wouldn't change all this loving you, hating you, wanting you. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with. Yeah, I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you.
nothing personal. They draw the blinds. They don't need to see me cry. 'Cause even if they Pessoal, mais 2 minutinhos aí, a gente já inicia a palestra hoje com o professor Gilberto. Às 19h40 a gente inicia aí. Combinado, Pedro. Meu som continua ok, né, Pedro? Tudo tranquilo, professor, perfeitamente bem. Ok. Me at all. So if you don't wanna see me, then still with somebody. If you wanna believe that anything could stop me, don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Aren't you the guy who tried to hurt me with the word goodbye? Though it took some time to survive you, I'm better on the other side. I'm all good already, so moved on, it's scary. I'm not where you left me at all. So if you don't wanna see me, then still with somebody. If you wanna believe that anything could stop me, don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Don't show up, don't come out, don't. Você está sem microfone, Pedro. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite. Para quem chegou agora, para quem já está aguardando um tempinho aí, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Pedro Martins, sou consultor de carreiras do IPOG, Instituto de Pós-Graduação e Graduação. Para quem já conhece, temos alguns alunos aí, temos pessoal que ainda não são nossos alunos, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai trazer para vocês aí, juntamente com o professor Gilberto Torres, primeiramente agradecer a presença do professor, a disponibilidade. Obrigado. A gente vai ter uma palestra aí sobre os elementos essenciais, né, para o planejamento, para a gestão de empreendimentos com resultado, com foco no resultado. Então a gente vai trazer aí para vocês esse conteúdo muito bacana, espero que agregue bastante para cada um de vocês que se disponibilizaram a estar aqui hoje. Falando um pouco, né, do professor, primeiramente seja muito bem-vindo, professor, grato pela disponibilidade. Professor Obrigado. Gilberto Torres, hoje graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Goiás, especialista aí na área de planejamento estratégico empresarial, especialista também na área de gestão empresarial de negócios. Hoje é uma referência aqui no IPOG, um professor aí em mais de 14 disciplinas, então realmente é uma referência muito grande na área. Espero que agregue bastante a todos. Para quem está chegando aí agora, essa aula vai ficar gravada para vocês também, para realmente, caso perca algum momento aí, rever esse conteúdo. Então, espero que realmente agregue bastante a todos. E vou passar a palavra para o professor. Fiquem todos à vontade para levantar a mão também. Tem aí embaixo aí para a opção de levantar a mão, caso queiram tirar dúvidas também. O professor Gilberto se dispôs também no final da palestra tirar a dúvida de todos também. E sejam muito bem-vindos. Espero realmente que agregue bastante. Meu nome é Pedro. O que precisar pode chamar aí no chat também. Perfeito? Comigo, Pedro? É comigo? Com o senhor, professor. Tá joia. Excelente. Pedro, mais uma vez eu agradeço o convite aí do IPOG, né? Uma instituição que a gente tem um carinho imenso, um respeito muito grande, é uma honra para mim participar do IPOG e contribuir de alguma forma, né?
Agradeço aí o seu convite, Pedro, em especial, a organização de todo o processo aqui. O Pedro, nós estamos em contato desde alguns dias atrás, o Pedro já trabalhando bastante para que esse evento pudesse ocorrer de uma forma muito organizada, como vem sendo. Tá? Então, muito obrigado, Pedro, aí, pelo trabalho, muito obrigado pela apresentação, viu? Muito Tamo bem. junto, professor. Muito obrigado. Pessoal, muito boa noite a todos aí, sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciando o nosso bate-papo, conforme o Pedro disse, né? Eu vou apresentar para vocês alguns slides, vou fazer alguns comentários, mas à medida que for necessário, levantem a mãozinha, podem nos chamar, ou se não levantar a mãozinha, abram o áudio sem problema nenhum. Às vezes eu estou concluindo o raciocínio, mas logo em seguida eu dou a palavra, tá? E ao final, nós vamos ter um espaço também para responder algumas perguntas, algumas dúvidas, tá? Então nós vamos... o objetivo é que nosso bate-papo, vou chamar assim, né, seja bastante participativo aí, e eu espero contribuir com cada um de vocês aí no direcionamento das atividades que cada um tem, tá? Eu vou compartilhar aqui os meus slides, fiz alguns slides. Ao final, esses slides eu vou disponibilizar também, e o Pedro encaminha para vocês aí, tá? Então, ó, iniciando aqui, eu coloquei o nome nesse tema como elementos essenciais para planejamento e gestão de empreendimentos com resultado, né? Então, eu usei alguns termos aqui que dizem muito respeito à nossa atuação, né? A atuação que a gente pretende, que a gente comenta muito e leva para a sala de aula, né? O IPOG tem uma característica de levar profissionais de mercado para a sala de aula, com conteúdo muito prático, né? Para quem me conhece, eu não sei se tem alunos nossos que já foram meus alunos aqui, eu sempre digo isso, eu não sou professor de carreira, eu dou aula no IPOG, né? Com muita satisfação, com muita alegria, com muita honra, mas eu atuo no mercado, nossa empresa atua aí com consultoria, com construtoras, incorporadoras, né? Mas levamos para dentro de sala de aula isso que nós colocamos aqui, ó, alguns elementos que são essenciais. O que são elementos essenciais? São elementos que não podem faltar, né? Esses elementos que não podem faltar para o planejamento, ó, planejamento e a gestão. Eu coloquei dois elementos. Elementos que não podem faltar tanto para o planejamento quanto elementos essenciais, ou seja, que não podem faltar para a gestão. Uma coisa complementa a outra. Planejamento e gestão vão caminhar de mãos dadas. Nós não vamos montar um planejamento que seja uma peça teórica. Nós não somos, todos nós aqui acredito, nós não somos acadêmicos. Nós somos profissionais que vamos buscar resultado, né? E resultado significa concluirmos empreendimentos, aqueles que nós desenvolvemos, com resultados importantes. Então, isso é o que está colocado no título. Elementos que não podem faltar, né? Por isso são essenciais, para planejamento e gestão, para uma planificação, uma antevisão, nós vamos falar a respeito disso, isso é o planejamento, né? Mas a gestão se o planejamento é um carro, a gestão é a nossa condução no carro, a nossa direção, para que possamos alcançar os empreendimentos, e aí empreendimentos aqui eu digo, ó, não são empreendimentos da nossa área, né? Pode ser uma reforma, pode ser a construção da casa, a construção de um prédio, eu posso construir para vender, posso fazer um loteamento, posso desenvolver um trabalho técnico, isso é empreendimento, posso desenvolver projetos. Então, esses empreendimentos, nós vamos buscar que tenhamos neles resultados. Então, por isso, o tema, né, que o Pedro concordou, disse que eu poderia abordar dessa forma, então está aí o nosso tema e a explicação por que elementos essenciais para planejamento e gestão de empreendimentos com resultado. Então, vamos trabalhar um pouquinho com isso, né? Mas eu queria primeiro, antes disso, trazer essa imagem para vocês, né? É uma imagem que retrata aí um trechozinho da história de Alice no País das Maravilhas, né? Então, do Lewis Carroll. Então, e esse trecho eu gosto muito dele, porque ele diz muito, ele nos conta muito o nosso posicionamento em relação até à vida, não só em relação aos empreendimentos. Esse trecho é um trecho que a Alice está perdida, né? Ela não sabe, ela está procurando um caminho ali, e ela encontra o gato, um gato ali que é presente na história toda, né? Ali ele está muito bem representado. Até ele parece com você um pouquinho, Pedro. Se colocar um óculos ali, vai ficar parecido com você, né? Então, e ela pergunta para esse gato: olha, eu estou perdido, você pode me ajudar? E o gato devolve a pergunta para ela de uma forma muito inteligente.
pergunta para ela assim, ó, tá bom, posso ajudar, mas para onde você quer ir? E a resposta dela é uma resposta que é bastante interessante. Ela fala, não sei. O que é que o gato diz para ela? Ora, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então, você pode pegar qualquer um dos caminhos que em algum lugar você vai chegar. Então, do ponto de vista dos nossos empreendimentos, né, e reforçando, empreendimentos como construção, reforma, incorporação, trabalhos técnicos, né, envolvendo isso tudo como empreendimentos, acontece a mesma coisa. Nós não podemos começar um empreendimento sem saber onde queremos chegar, até onde, qual é o nosso ponto final em relação àquele empreendimento. Né? Se for uma construção para venda, eu quero em qual tempo eu vou construir, qual o valor que eu quero para aquela construção, que padrão, que nicho de mercado eu vou atuar, né? Quem serão os nossos clientes, como é que nós vamos desenvolver até lá, como é que nós vamos gerar o fluxo de caixa ou gerir esse fluxo de caixa para que o empreendimento chegue até o final. Isso é saber para onde queremos ir. Né? Sabendo para onde queremos ir, aí sim, nós vamos obter ajuda para escolher o melhor caminho. E muitas vezes a ajuda, nós vamos perceber, ela vem do nosso próprio desempenho, do nosso próprio empenho em buscar conhecimento. Né? Então, essa história, esse início aí dessa relação da Alice com o gato, para mim, ela é muito significativa. Né? Então, ela retrata o nosso posicionamento, a necessidade de nos posicionarmos para definirmos os caminhos. Né? Nós temos hoje uma infinidade de possibilidades, muito grande. O nosso mercado da indústria da construção, né, e o mercado imobiliário, ele é um mercado amplo. Né? O nosso país é um país que tem aí algo em torno de 7,5 milhões em déficit de moradia. Todo o parque industrial da indústria da construção consegue entregar por ano 135 mil, 140 mil unidades. Então, nós temos aí um mercado gigantesco. Né? Muitas vezes ele esbarra nas questões de financiamento. Né? Nós temos aí uma demanda muito grande, seja para compra de casa, de apartamento, de loteamento, de reforma. Tal. A grande questão é como é que se vai financiar isso. E muitas vezes aí oscila, por isso nós não temos uma constância grande. Mas é um mercado interessantíssimo, mas nós precisamos definir a nossa atuação nesse mercado e como é que nós vamos nos posicionar para poder avançar. Né? Eu queria mostrar para vocês um material bastante recente. Eu participei de uma apresentação da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, a CEBIC. Né? Quem já foi meu aluno aí, quem é meu aluno, sabe que eu sempre, em todas as aulas, faz muito tempo, a gente divulga muito o material, o trabalho que a CEBIC faz. Né? CEBIC é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção e tem materiais na nossa área. Ela desenvolve conhecimento da forma muito profunda. Né? A gente recomenda para muitos aí, né, o site do CEBIC. Já vou escrever aqui quando eu voltar para a tela do PowerPoint. Eu vou abrir meu quadro branco aqui também, que eu posso escrever com vocês. Então, eu recomendo bastante. Né? Tem materiais lá absolutamente gratuitos, né? E-books gratuitos, de altíssima qualidade, são materiais desenvolvidos por grandes personalidades, figuras muito representativas em relação à nossa área, né? E a gente recomenda muito. Né? Então, a semana passada, semana atrasada, não me lembro, houve uma apresentação a respeito do desempenho da indústria da construção até julho. Né? E eu quero mostrar para vocês, para nós entendermos um pouquinho onde nós estamos situados. Né? Então, observa bem, ó, do terceiro semestre mostrou até agora, né? Então, observa bem, o segundo trimestre de 2023. Então, ó, o nível de atividade da construção no segundo trimestre de 2023 desse ano, ele é o maior desde o terceiro semestre de 2022, que é esse que eu estou passando o mouse aqui. Ó, né? Ele ainda se encontra negativo, porque a linha divisória é a partir dos 50 pontos, mas vem numa crescente. Né? Nós vemos aí o nosso mercado se desenvolvendo em várias regiões do país com quem a gente conversa, com clientes nossos, em vários estados, ou alunos também, que nós trocamos ideia bastante aí. Nós sentimos aí a dificuldade de contratação de mão de obra, a dificuldade de material menor ainda hoje, né? Mas a dificuldade de contratação de mão de obra
mercado muito aquecido, isso é um sintoma do que está acontecendo, né? A característica, a confiança do empresariado, que isso é muito importante, são indicadores que eu estou mostrando aí que são bastante importantes, porque sem a confiança do empresariado não há investimento, né? O que significa isso? Significa que o empresário ou aquele que vai desenvolver o empreendimento, que vai colocar capital, colocar conhecimento, colocar expertise para que o empreendimento possa acontecer, né? Se ele não tiver confiança, ele não faz isso. Ele prefere colocar o dinheiro em outro tipo de investimento, outro tipo de aplicação, e aí ocorre uma oscilação. Então, quando nós vemos isso aqui, ó, nós vemos uma confiança crescendo a partir do segundo trimestre de 2023, né, no nosso setor, com uma série de elementos que estão traçados já, né, de um período anterior, né, que já está preparado para que a gente possa avançar não só em obras de construção civil, mas principalmente em obras de infraestrutura, né? São obras de bastante vulto que vão acontecer. Então, isso reflete esse aumento de confiança aqui, né? Por outro lado, importante também esse dado aqui, ó, que é a característica do INCC, né? O INCC é Índice Nacional do Custo da Construção, e ele está mostrando que os preços, tanto de material quanto de mão de obra, estão se realinhando em relação ao processo. O que eu chamo de realinhar? Nós tivemos aí uma subida muito forte em relação à pandemia, né? Quem acompanhou aí, quem estava fazendo obra, principalmente quem estava no momento de obra na fase de estrutura, sentiu isso aí na pele. Aço subiu muito, concreto subiu muito, né? E reflete isso aqui, ó. Olha esse período o INCC dos materiais com 34,3% de aumento. E a tendência agora, olha só, é uma redução, os preços estão se realinhando. Realinhar não significa que o preço vai reduzir, mas ele está diminuindo a velocidade de aumento, a projeção. Isso é muito importante se a gente comparar com a curva de aumento, como eu mostrei aqui anteriormente, ó, a curva de aumento da demanda. Então, o que é natural? A demanda aumenta, os preços tendem a aumentar pela lei da oferta e da procura. Mas o que está acontecendo agora, e é muito positivo, é uma reorganização, um realinhamento desses preços do ponto de vista de um patamar organizado que nós tínhamos antes da história da pandemia, né? Esses gráficos também eu vou disponibilizar para vocês aí. Aqui um gráfico que junta tudo, ó, o roxinho aqui tracejado é o IPCA, a inflação geral, né? E os outros três, ó, azul, o INCC total, mostrando aí ele ainda acima do IPCA, mas já num valor em queda, observa bem, né? E o laranjinho aqui da mão de obra, o verdinho dos materiais e equipamentos, né? Então, bastante interessante esses gráficos aí, para nós podermos acompanhar o processo inteiro. Vou só mostrar um último gráfico, depois eu vou disponibilizar também esse material aqui no nosso... o Pedro, e o Pedro encaminha para vocês. Eu quero só mostrar aqui em relação aqui, ó, ao mercado de trabalho, né? Então, a indústria da construção, ela foi o segundo maior fomentador de vagas formais no mercado de trabalho, né? Primeiro, perdeu para o setor de serviços, que é o grande contratador, né? O PIB nacional ele é composto por 55% do setor de serviços, né? 13% aproximadamente do agronegócio, e nós contribuímos com algo em torno de 6,5% na contribuição do PIB. Mas nós superamos a indústria, outra indústria que não seja a indústria da construção, superamos o agronegócio e o comércio. Nós somos o maior fomentador de vagas formais aí no nosso setor, né? Isso é bastante importante. E observa, a infraestrutura com um início bastante interessante. Esse avanço vai continuar acontecendo na infraestrutura, né? Construção de edifício, o nosso aqui com 61.200 vagas, serviços especializados para construção, 50.100, né? São áreas aí, serviços técnicos, etc. E obra de infraestrutura, que normalmente fica um pouquinho abaixo, com 58.000 postos gerados aí. Então, são elementos bastante interessantes aí, eu trazendo para vocês. É um estudo bem amplo, tá? Nós temos um estudo aí com 30 lâminas, né? Bastante interessante, né? E eu vou logo em seguida disponibilizar para vocês aí. Muito bem, mas por que eu estou dizendo isso? Eu estou mostrando isso porque nós temos um mercado muito promissor pela frente, né? Nós temos aí essa
curva senoide, é uma curva em qualquer setor da atividade, né, econômica. Aqui eu trago e chamo ela de ciclo típico do mercado imobiliário brasileiro, né, que é natural. Observa que entre dois momentos, dois picos de expansão, nós temos algo em torno de 4 a 5 anos, né? E esses picos de expansão ou pontos de inflexão da curva, eles são caracterizados por um excesso de oferta, né? Aqui eu estou representando o mercado imobiliário, um excesso de oferta de produtos para venda, né? Então, imagina que as incorporadoras vão lançando até chegar a um ponto em que esse mercado deixa de estar com a velocidade de compra, né? Então, a velocidade de venda por parte das incorporadoras cai, né? Continuam sendo vendidos, mas a tendência é o preço cair. Normalmente, principalmente, vinculado às questões ligadas a crédito, né? Não só a demanda. Como eu falei, ó, nós temos uma demanda gigantesca de 7,5 milhões, né, de necessidade, né, de habitação, casa, apartamento, lote, como eu falei. O mercado nacional ele consegue suprir de 135 a 140 mil unidades só por ano. Ó, então, essa demanda ela vai persistir por muito tempo, né? E observa, ela vem sendo renovada. Ela não... eu pego 7 milhões e meio, tiro 140, então diminuiu, foi para 7 milhões e 360. Não é assim que funciona, porque a cada ano, com o avanço da população, vamos chamar assim, entre aspas, o envelhecimento da população, essa demanda vai aumentando. Então, o que difere disso aí é a oferta de crédito, né? Então, quando chega nesse ponto aqui, ó, em cima, então aí significa que o crédito escasseou, né? Ou houve algum rearranjo de conjuntura econômica, como, por exemplo, subida de juros, né? Aí, às vezes, é mais interessante, ao invés de eu comprar um apartamento, eu aplicar o dinheiro num investimento de risco menor, né? Para que as pessoas possam avançar. Muito bem. Esse tipo de característica aqui é um tipo cíclico mesmo, né? Deixa eu limpar aqui. E o que está se configurando, principalmente em relação a esses estudos que vêm sendo feitos pela CEBIC, falei que eu ia mostrar para vocês aqui, ó, é www.cebic, né? cebic.org.br. Vão lá, procurem publicações e, olha, material de altíssima qualidade, tá? Então, principalmente com esses estudos, a gente entende e acredita que nós estamos nesse momento aqui de expansão, mais ou menos nesse ponto aqui, ó. Nós temos aí algo em torno de 2 a 2 anos e meio ainda pela frente, aproximadamente isso, né? Se não for mais, um pouquinho, de expansão do nosso setor, né? Então, é um momento importante, é um momento da gente aprofundar elementos aí. Quem está fazendo investimento na área, faça com consciência, com conhecimento. Quem está construindo para vender, faça com conhecimento e com consciência, trabalhando alguns elementos essenciais que nós vamos falar já já. Algumas pessoas estão buscando conhecimento. O momento é apropriado, porque depois, mais à frente, nós temos naturalmente, isso não é ser pessimista, mas é um movimento natural do mercado. Tem momentos que o mercado está em expansão e em momentos que o mercado está em retração. É o fluxo e refluxo natural da vida, né? Até para respirar nós fazemos isso. Nosso coração bate assim. O bombeamento de sangue é assim. Fluxo e refluxo, natural. E não é diferente com o setor econômico, o setor da economia. Mas o momento agora de aumentar o nosso repertório em termos de conhecimento está colocado agora. Por que eu digo isso? Porque a maioria de nós, eu acredito, estamos aí com trabalhos, nós estamos aí conseguindo equalizar alguns fluxos de caixa, né? E é importante algum investimento em conhecimento nesse momento, né? Para que, seja do ponto de vista empresarial, seja do ponto de vista individual, né? Do profissional sozinho. Por que eu digo isso? Porque quando o mercado está em retração, aqui, né, é importante que nós tenhamos um repertório mais amplo, né? Eu gosto muito do exemplo
de nos comparar com o médico. Quando a gente compara com o médico ele tem uma remuneração alta, né? Quando ele já tem ali um certo grau de maturidade, ali, ele é melhor remunerado. Mas, se ele é, por exemplo, um anestesista, né, ele vai ser anestesista no hospital A, vai ser anestesista no hospital B, vai ser anestesista no hospital C. Né? Ao contrário de nós, na nossa área, sejamos nós engenheiros, arquitetos, técnicos de edificações, profissionais da nossa área, nós temos um repertório muito maior. Né? Nós conseguimos trabalhar na área de orçamentação, na área de planejamento de empreendimentos, na gestão e execução de obras, na elaboração de projetos, na elaboração de laudos. Né? Nós podemos nos cadastrar como peritos judiciais, nós temos expertise para isso. Então, uma série de elementos que, aumentando o nosso repertório, nos colocam numa condição de atuarmos melhor, imagina, em momentos de retração. Ora, se eu tenho um leque maior de possibilidades, eu tenho um aumento dessas possibilidades, porque eu posso atuar em várias áreas. Então, esse momento é bastante importante, assim como as empresas. Né? O que as empresas fazem nesse momento é que elas buscam também aumentar, aprofundar a questão de conhecimento, aprofundar e ampliar a sua caracterização em termos de equipamento, em termos de processo, melhoram os processos, buscando redução de custo, racionalização de prazos, aumento da qualidade, aumento do grau de excelência que consegue se entregar esses produtos, para que nós possamos estar de forma perene no mercado. Né? Então, as empresas também fazem isso. Eu conheço uma empresa em Goiânia, ela passou, algum tempo atrás, ela passou 1 ano e meio, 2 anos, organizando a casa. Né? Eles regulavam a entrada de trabalho, né? Empresa de porte razoável, é um cliente nosso hoje. Né? Eles passaram 1 ano e meio, 2 anos, regulando a demanda, não deixavam entrar muita coisa de trabalho, mas para organizar a casa. O engenheiro, que é inclusive um amigo pessoal nosso, né? Ele assumiu a empresa e passou em torno de 1 ano e meio, 2 anos, organizando, em um momento, né, desse aqui, ó, em um momento de expansão. Né? Quando chegou no momento aqui de retração, a empresa tinha já um leque traçado e conseguia ser competitiva naqueles trabalhos mais escasseados que existiam. E é o que normalmente acontece. Quando você está no período de retração, o grau de competitividade aumenta. Muitas empresas, inclusive, elas baixam a sua remuneração em termos de BDI, de lucro, etc., para que possam continuar. É aquela história, não, eu vou diminuir o valor para que eu possa manter e pagar a minha folha. Né? Mais ou menos isso. Então, só que essa empresa que eu estou citando, o que ela fez foi melhorou seu repertório, melhorou seus processos de execução. Né? Empresas, seja de qualquer setor, elas vão trabalhar sempre com dois grandes vetores. Né? Gestão de pessoas e processo. Gestão de pessoas significa, daqui a pouquinho nós vamos falar a respeito disso, significa foco em quem realiza, e os processos significa organização da metodologia de trabalho. Então, eles trabalharam nesses 2 elementos e passaram a desenvolver uma competitividade muito alta, não uma competitividade artificializada. O que significa competitividade artificializada? Quando eu reduzo significativamente as minhas margens para poder fechar um negócio e etc. O que eles passaram a fazer é que, com os 2 vetores, tanto gestão de processo, né, melhorou os processos, as obras mais racionalizadas, com custo mais controlado, os prazos mais organizados, os custos naturalmente foram reduzidos. Né? Então, eles passaram a ser mais competitivos mesmo, né? Sem diminuir margem. Então, isso é muito importante, e é importante que tanto as empresas quanto os profissionais possam entender isso que eu chamo de ciclo típico e trabalhar em cima disso. Né? Muito bem. Ao longo do empreendimento, esses elementos que eu estou mostrando para vocês aqui, a gente mostra muito lá nas aulas de gerenciamento de obras, racionalização do desempenho da construção, é um dos MBAs do IPOG, ou ainda no MBA de negócios imobiliários, né, nas disciplinas que a gente ministra, em alguns casos pelo IPOG também. Então, isso a gente mostra
com um grau de detalhes mais profundo, mas eu estou trazendo aqui para poder cumprir aquilo que falamos em relação aos elementos essenciais, tanto de planejamento e gestão, né? Se nós olharmos aqui, ó, esse aqui é uma linha típica dos empreendimentos. Aqui eu falei que era um ciclo típico, porque ele é um ciclo de expansão, retração. Ele é um ciclo, né? Aqui é a linha de desenvolvimento de um empreendimento imobiliário, né? Que ele começa, gente, na concepção, né? Aqui é o papel do empreendedor, aquela pessoa que tem empreendedor, que tem o tino profissional, que tem o clique do empreendedorismo. Às vezes não é um profissional da área, às vezes são profissionais de outras áreas, ou são profissionais da área de vendas, inclusive, mas tem uma percepção daquilo que se pode ser feito. Imagina ver um terreno, imagina o que pode ser construído ali, um prédio para venda, um shopping, um master plan que vai conter vários elementos em várias fases, né? Então, se inicia isso aí com a concepção. Aqui é o momento em que ocorrem algumas estimativas, tanto de custos quanto de entradas, né, de gastos ou despesas e receitas, para poder entender se vale a pena ir à frente no empreendimento. Muito bem. Feito isso, aí entra aqui um profissional, normalmente da área de arquitetura, para montar aí um estudo de massas, que é um estudo conceitual, volumétrico, daquilo que se pretende fazer no terreno, né? Muito ligado à lei do uso do solo, o que é permitido e o que não é para aquele terreno. A destinação que eu estou pensando, eu posso construir ali um shopping, né? Eu posso construir ali um resort para a terceira idade, né? Nós estamos com um cliente aí, agora, eu estava até conversando sobre isso um pouquinho antes aqui de nós entrarmos, um cliente que está estudando isso, vai modificar isso, tentar modificar aqui em Brasília uma autorização para que possa avançar. Então, é esse o momento desse estudo de massa. Feito isso, definido, agora, gente, ó, é a hora da verdade aqui, ó. É o estudo de viabilidade, né, que vai definir a caracterização do empreendimento. É a conta precisa, é a matemática, é o raciocínio formalizado, né, com metodologia. Então, é o estudo técnico, econômico, financeiro, socioambiental de viabilidade, esse é o nome dele todo, né? Ele não se chama só estudo de viabilidade, ele envolve todos esses elementos. É um estudo que nós vamos olhar tecnicamente, que tipo de solo nós estamos falando ali, né? Será que eu não estou trabalhando com solo sobre região de caverna? Nós já participamos de um empreendimento uma certa vez, onde acabou se construindo no estado de Rio de Janeiro, né? Começou-se a fazer e depois se descobriu que estava se construindo sobre uma região de cavernas. Teve que se abortar um empreendimento, né? Um profissional da área de geotecnia de Goiás, o professor Wilson Luiz da Costa, foi chamado, desenvolveu estudos importantes lá, né? Mas o que significou isso? O que mostrou? Que houve uma falha da primeira parte do estudo de viabilidade, que é estudo técnico. O nome é assim, ó. Eu vou escrevendo cada um dos nomes aqui para a gente poder entender. Ó. Estudo técnico. Então, a parte técnica, ela vai olhar isso, ela vai verificar a possibilidade, vai verificar do ponto de vista dos elementos de arquitetura e de engenharia, aquilo que se pode fazer. Depois entra a parte técnico-econômico, olha o nome do estudo de viabilidade. Estudo técnico-econômico. O que significa? Agora sim, eu vou comparar despesa e receita, quanto que eu vou ter de lucro, quanto que eu vou ter de rentabilidade, quanto que é o máximo de dinheiro que eu tenho que colocar no negócio, como é que vai acontecer isso, para ver se vale a pena, né? Os esforços na nossa área são muito grandes, né? Quem atua na área já há algum tempo sabe disso. Nós temos que nos dedicar muito. É uma área que tem um leque de oportunidades muito grande, é uma área apaixonante, é uma área que nos traz desafios a todo instante, mas ela exige muito de nós também, uma dedicação grande. Ora, se ela exige tanto esforço, ela tem que remunerar na proporção, inclusive, superior a esse esforço, porque senão não vale a pena fazer. Então, a parte do estudo técnico econômico significa isso, significa esse equilíbrio, o que eu vou ter de lucratividade, de rentabilidade, dentro dos empreendimentos que vamos fazer. Muito bem, estudo técnico econômico
financeiro. Olha, completando mais um pedacinho do nome do nosso estudo de viabilidade. O que é o financeiro? Ora, gente, significa que uma coisa que vale a pena, que ele é rentável, que ele vai me dar um retorno bom de lucratividade, etc. Mas eu tenho que chegar até o fim. Como é que nós vamos, como é que vai andar o fluxo de caixa desse empreendimento? Tem que entrar o dinheiro, né? Como é que vai ser? Esse dinheiro vai entrar dos investidores, vão entrar das vendas, vão entrar no financiamento à produção que eu vou buscar na Caixa Econômica Federal, ou no Banco do Brasil, ou em banco privado, ou com investidor privado. Como é que eu coloco de pé, é o linguajar que a gente usa, esse empreendimento? Essa é a parte do termo financeiro, né? Então, estudo técnico, econômico, financeiro. Agora, ó, vem a parte sócio, normalmente vem junto assim, ó, socioambiental. Ó. O que é a parte do sócio aqui? É o social. Que nicho de mercado nós vamos alcançar? Né? Que tipo de característica nós temos para a região? Porque o produto, seja ele o que for, não precisa ser só, poxa, vou construir um prédio para vender, vou construir 5 casas. Não, pode ser uma reforma que você vai fazer. A pessoa que pensou numa reforma vai fazer um estudo de viabilidade. Pensa que você vai fazer uma reforma numa loja comercial. O proprietário daquela loja parou, pensou, analisou para ver se valia a pena, que tipo de público ele atende. Tem caracterizações de comércio que você não pode sofisticar o ambiente, porque senão você cria barreiras psicológicas no seu público, dependendo da região que você quer alcançar, né? Você tem que ter uma caracterização mais simples para que seu público possa entrar. Por outro lado, a mesma coisa. Dependendo do público que você vai atingir, estou falando de comércio, hein, gente? Venda de produtos. Eu tenho que caracterizar uma sofisticação maior. Existem lojas que fixam na nossa memória um determinado tipo de música, um determinado tipo de cheiro quando você entra na loja, né? Então, isso tudo é a caracterização de que público eu quero atingir, né? Tá vendo? Eu estou mostrando até de uma reforma, não estou para poder mostrar que esse ciclo aqui, essa linha típica, ela é para todos os eventos, né? Então, o social diz respeito a isso. Que público eu vou atingir? Com que caracterização nós vamos fazer isso? Ambiental. Aí sim, há alguma implicação do ponto de vista ambiental? Eu vou conseguir levar à frente o empreendimento ou vou esbarrar numa legislação que é intransponível do ponto de vista daquilo que eu quero fazer? Tem que ser analisado, né? Vou dar um exemplo da região norte. Nós construímos em Manaus, né? E em Manaus, eu não sei se tem alguém aqui lá da região, para você construir em Manaus, a caracterização ambiental, obras pequenas, comprar um terreno de, sei lá, 20 por 50 para construir uma casa. Tem que haver uma caracterização do setor de meio ambiente. Há, normalmente, um manejo da fauna, de animais, da flora, porque são elementos, muitas vezes, que estão em extinção, que estão dentro de um lote em área urbana. Então, eu estou levando para um extremo, né, que é uma região riquíssima aí, em termos de flora e fauna, mas para mostrar isso. Então, nós temos que entender se há alguma barreira intransponível desse ponto de vista. E muitas vezes acontece até por exigência de investidores. Nós estávamos participando, a certa vez, de um empreendimento aqui em Brasília, um empreendimento muito grande, vocês têm alguém aqui de Brasília, chama Parque Cidade Corporate, né? É um empreendimento com 7 subsolos, 3 torres corporativas e 12 pavimentos. E o arranjo financeiro do negócio precisava, pelo tamanho do empreendimento, de investidores internacionais, investidores de fora do nosso país. Então, alguns fundos de investimento, quem estava organizando toda essa engenharia financeira ou essa arquitetura financeira era a Urinvest, a Brazilian Capital, de São Paulo, né? E ela estava captando alguns fundos de investimento do Canadá, da Espanha e tal, e teve um pessoal do Canadá que vieram aqui até Brasília, visitaram o empreendimento, e nós tivemos que fazer um trabalho de levantamento bastante profundo em relação à distância das torres de celulares, né? Nesse terreno existia antes um pequeno lava-jato e se percebeu que tinha ali umas manchas de óleo. Teve que se fazer um estudo para ver o grau de contaminação do solo, porque esse fundo de investimento canadense ele tinha normas muito rígidas do ponto de vista ambiental.
Entende? Então, não quer dizer só em relação à legislação, aquela que a gente está acostumado, mas o ambiental, inclusive do ponto de vista organizacional, né? Então, esse estudo de viabilidade aqui, ó, que é quem vai definir a existência ou não do empreendimento, ele tem esse nome, Estudo Técnico, Econômico, Financeiro, Socioambiental, agora sim, de viabilidade, né? Muitas vezes, e a gente chama só assim, ninguém vai falar esse nome toda hora, né? A gente chama de estudo de viabilidade, ok? Ele define todas as diretrizes principais que vão nortear o empreendimento. Então, os elementos essenciais, ou seja, os elementos que não podem faltar, eles têm a origem aqui, ó, no estudo de viabilidade, né? Porque ele definiu de que forma nós vamos construir para ter determinado tipo de resultado. Entende? Então, é através desse estudo que nós vamos traçar todas as diretrizes e todos os elementos. Depois dele, aí vem, ó, começa a se contratar os projetos preliminares, desenvolve os projetos preliminares com a arquitetura, faz a aprovação. Feito isso, eu estou puxando a seta, porque é do estudo de viabilidade que vão saindo as diretrizes. Inicia o projeto executivo, ó, conclui o projeto executivo. Feita a aprovação e com a documentação em dia, eu posso fazer o lançamento comercial. Feito o lançamento comercial, nós vamos iniciar a obra. Estou puxando duas setas, porque o comercial vai definir o prazo de início das obras e a sua caracterização, né? Vamos até o término e depois a parte aqui no finalzinho, ó, que é a assistência técnica, são as garantias que nós temos que dar. Muito bem. Então, desse ponto de vista, os elementos essenciais ou as matrizes que vão gerar esses elementos que nós vamos falar já já, que são fundamentais tanto para o planejamento quanto para a gestão, têm a sua origem no estudo de viabilidade, não é de outro lugar, né? Não é, quando os projetos estiverem prontos, eu vou saber o custo de obra, por exemplo. Não é assim. O custo de obra é definido aqui, ó, no estudo de viabilidade. Como é que eu vou fazer a conta de todas as despesas e de todas as receitas se eu não tenho a avaliação do custo de obra? Para a gente ter uma ideia, gente, em prédios verticais residenciais, o custo de obra chega a ser 65% a 70%, 72% de todas as despesas. Vamos construir shopping center, o custo de obra representa algo em torno de 85%. Então, é no estudo de viabilidade, eu estou falando só do custo, e sem falar do prazo, do padrão de excelência, de qualidade e da nossa relação com o cliente, que são os 4 pilares que já eu falo. Então, é desse estudo que são traçadas as diretrizes. Aí está a origem dos elementos essenciais, né? E, olha, eu gosto muito desse gráfico aqui, ó. Observa bem, ele mostra a nossa capacidade de influência em cada fase aqui do desenvolvimento do produto. Observa, aqui, ó, ele está, deixa eu limpar aqui a tela, ele está traçado, ó, com uma linha em cima, a linha de desenvolvimento dos projetos, e embaixo a linha de desenvolvimento do empreendimento, do produto. Aqui eu coloquei o avanço dele em relação à influência que nós podemos gerar no empreendimento. Observa, a maior nível de influência que nós temos é no estudo de viabilidade. Aqui nós podemos tudo, né? Por quê? Porque eu ainda estou estudando, eu estou montando modelos, eu estou montando cenários. Então, eu vou fazer... o Pedro Amorim é um grande investidor, está lá com um monte de dinheiro lá em Ribeirão Preto. Você está em Ribeirão Preto, né, Pedro? Não, professor, estou em Goiânia. Goiânia, pronto. Em Então, Goiânia o também. Pedro está lá com um monte de dinheiro, quer investir ali no setor, no Parque Amazônia, lá em Goiânia, né? E ele tem poxa, e aí a gente começa a fazer o estudo e, primeiramente, lançamos ali um cenário onde o prédio iria ter todo revestimento em granito aerado, com os elementos em cima, tal. Aí começamos a fazer a conta, falando, Pedro, acho que o produto aqui não é esse, vamos mudar. A gente muda. Então, a maior influência que nós podemos ter nessa caracterização é no estudo de viabilidade, porque nós estamos montando cenário. A partir do momento que nós consolidamos o estudo, aprovamos esse estudo, aí acontece compra do terreno, aí acontece contratação de projetos e por aí vai, acabou essa montagem de cenários. Agora, nós vamos começar a materializar o empreendimento. O estudo de viabilidade, ó, são as matrizes, ó,
Matrizes geradoras do empreendimento. Gerador. As matrizes geradoras são vetores do empreendimento. São os princípios, os valores. O que é que eu vou colocar? Mas ainda, nós estamos falando de elementos abstratos. Né? Ó, vou ter um custo de tanto, vou atingir tal camada da população, tal, mas são elementos de princípios. Né? Aí eu começo a materializar isso quando a gente começa a desenvolver e consolidar os projetos. Só que os projetos, olha só, eles têm um nível de influência menor do que o estudo de viabilidade. Por quê? Porque eles estão sujeitos ao estudo de viabilidade. Se eu caracterizei um empreendimento, que o Pedro vai ser um investidor e nos contratou, e eu coloquei lá o empreendimento como um empreendimento de baixa renda, eu tenho necessariamente nos projetos que obedecer isso. Eu não vou poder especificar no projeto um porcelanato de 1,20 por 1,20, não é o tipo do produto. Ou se é o contrário, eu caracterizei lá um produto de luxo, né? Mais do que você tem alto padrão e luxo. Então, de luxo, eu não vou poder especificar uma cerâmica monoqueima 30 por 30. Né? O projeto está subordinado ao estudo de viabilidade, mas ele ainda tem um nível de influência. Dependendo da qualidade dos projetistas que vão acontecer, você pode colocar melhores ou piores soluções, mais em conta ou menos em conta para aquele produto. Né? Nós que somos da área sabemos disso. Nós podemos pegar um projetista de estrutura, falarmos para ele, vamos dar uma solução estrutural aqui, e para 2, 3 projetistas que vão trabalhar com estrutura convencional em concreto armado, nós vamos ter 2 ou 3 projetos diferentes, com custos diferentes. Né? Por isso que na hora da contratação dos projetos, nós não olhamos só o valor que o projetista está pedindo, mas nós vamos olhar as taxas de aço, a espessura média de concreto, a taxa de forma que ele considerou, para dar um exemplo na parte de estrutura. Né? Então, a mesma coisa vai acontecer com os projetos. Eles vão começar a materializar aquilo que foi concebido no estudo de viabilidade. Muito bem. Feitos os projetos, vamos agora partir para a contratação. Imagina que nós somos incorporadores e vamos contratar a construtora. Ora, agora, o nosso grau de influência é menor ainda. Gente, por quê? Porque eu sou obrigado a seguir o que está no projeto. Eu não posso mais dar solução técnica. Não nesse momento. A não ser que haja uma aberração significativa nos projetos, ou quer dizer, um caso de exceção. Agora, no momento da contratação, as empresas que vão passar as propostas baseadas nos projetos. Eu não vou poder mais. Não, deixa eu dar um outro tipo de solução para a estrutura, outro tipo de solução para a rede sanitária, que eu vou melhorar minha proposta. Não existe mais essa opção. Agora, nós queremos ver o valor que cada um vai apresentar, por exemplo, para poder construir. Feito a contratação, definiu-se a construtora, olha só, na parte da execução, a influência diminui, ela é menor ainda. Por quê? Agora, o que nós temos que cumprir na execução, gente? Respeitar as quantidades do projeto, quantos metros quadrados de piso, quantos metros de reboco, quantos metros quadrados de pintura, né? Os custos ou os preços unitários, quanto que foi orçado para o metro quadrado de forma, quanto eu posso pagar? Eu vou ter que ir no orçamento de obra, naquilo que foi contratado, e eu estou subordinado àquilo. E com um padrão de qualidade conforme o combinado. Em resumo, a obra tem que fazer isso. Se a obra fizer isso aqui, ela fez bem. E, obviamente, né, gente, os prazos de execução. Eu tenho que colocar aqui os prazos. Né? Então, se a obra fez isso, poxa, cumpriu excepcionalmente bem o seu papel, se ela conseguiu fazer isso aí. Então, as margens de influenciação, está vendo como elas vão diminuindo? Então, essa caracterização ela é muito importante. Por quê? Cada vez que nós vamos avançando aqui depois do estudo de viabilidade, exige que nós sejamos mais competentes do ponto de vista técnico, mais competentes do ponto de vista de gestão, né? Mais eficazes na relação com o nosso cliente. Né? Nós vamos ver já que a relação com o nosso cliente é o que vai nortear todo o nosso processo. Né? Já eu vou falar a respeito disso. Muito bem. Agora, como é que nós vamos atuar nisso? Até agora eu dei uma pontuada com a nossa Alice no País das Maravilhas, mostrei o ciclo típico, mostrei a linha do tempo, né, dos empreendimentos e mostrei quais são os momentos de influência que nós podemos influenciar com esses elementos. Né? Observa bem, eu li um livro há muito tempo atrás, sempre que eu posso eu falo disso. Né?
E esse livro caracterizava esses dois elementos aqui, ó. O livro se chama Os 7 Hábitos. Se tem algum aluno meu aí, já ouviu falar isso aí muito, né? Os 7 hábitos das pessoas altamente, vou abreviar, ó, altamente eficazes. É um livro do Stephen Covey, né? Então, esse livro do Stephen Covey, ele, em algum momento, ele coloca esses dois círculos. Um é o círculo da preocupação, né? O que é o círculo da preocupação? É aquele círculo que vai caracterizar uma preocupação minha, mas normalmente onde eu não tenho influência. Por exemplo, meu Deus do céu, como é que vai ficar a história do dólar? Será que o dólar, eu estou vendo que ele está oscilando. Se o dólar subir muito, né, passa a ter uma característica, né, de dificuldade, normalmente a inflação sobe. A inflação sobe, o Banco Central vai subir a taxa Selic, ó, outra preocupação, a taxa Selic, e se subir a taxa Selic, fica melhor para o empreendedor colocar o dinheiro dele na renda fixa, que é com um risco menor, e não vai investir no nosso setor, no setor produtivo. A coisa vai ficar feia. Se o dólar subir muito, pode subir o preço dos materiais, do cimento, pode subir o preço do aço. Meu Deus, o que eu vou fazer? Ora, mas isso aí, gente, é ciclo de preocupação. O que, se tiver alguém na sala, pode me dizer, se tem alguém que tem influência na subida ou descida do dólar. Nós não temos na taxa Selic, não. O máximo de que eu passo perto de taxa Selic é quando, aqui em Brasília, que eu tenho que passar para ir de uma asa sul para a asa norte, que eu passo na frente do Banco Central. E só, mais nada além disso. Por outro lado, ele citou para a gente o círculo de influência. O que é o círculo de influência? Aí sim, é onde nós podemos atuar, né? É onde nós podemos atuar com propriedade. É onde nós podemos traçar elementos ligados, aí sim, à gestão. Eu posso traçar elementos ligados a um desenvolvimento de projetos, desenvolvimento dos projetos, que sejam mais eficazes do ponto de vista de custo e de qualidade, né? Hoje em dia nós temos, eu vou dar uma aula no MBA de gerenciamento de obras, sem ser esse final de semana agora. Esse final de semana agora eu dou aula sobre engenharia de custo. No outro final de semana, eu vou falar sobre norma de desempenho aplicada às edificações. Então, hoje em dia, com a norma de desempenho, o nível do nosso setor subiu, porque o grau de exigência do nosso cliente aumentou. Então, um processo de gestão dentro do ciclo de influência, agora não é mais o custo pelo custo, mas é o custo numa relação custo-benefício, porque eu tenho elementos a cumprir. Porque, por exemplo, na construção de prédios residenciais, né, se eu não cumpro esses parâmetros, nós podemos, mais à frente, sermos chamados ou temos que arcar com custos, porque nós não programamos isso. Existem escritórios de advocacia que, depois do advento da norma de desempenho, se tornaram especialistas nesse tipo de ação em relação às incorporadoras, entende? E às construtoras, né? A norma de desempenho, ela coloca 5 players principais dentro de responsabilidade por desempenho. Ela coloca o incorporador, ela coloca o construtor, ela coloca o projetista, ela coloca o fornecedor de materiais e o cliente também. Então, são 5 atores aí, 5 players, que vão trabalhar nisso, inclusive o cliente, viu, gente? Se nós temos aí um cliente, que ele é um síndico de um condomínio, depois do empreendimento entregue, se ele não segue um cronograma de manutenção, que normalmente a incorporadora entrega, junto com os documentos de entrega do condomínio, né? Um cronogramazinho de manutenção, quando que eu tenho que verificar fachada, verificar o rejunto, a vedação das esquadrias, tal. Se não há o segmento desse plano de manutenção, esse síndico, no papel de cliente, pode ser acionado, inclusive pela incorporadora, né? Então, observa, o processo de gestão hoje, ligado ao ciclo de influência. O que é o ciclo de influência? É onde eu posso efetivamente atuar com resultado. O ciclo da preocupação vai nos sugar energia, vai tirar a energia de onde nós temos que ter energia, que é no elemento de execução.
né? Então, aí eu começo a traçar agora alguns elementos já do que eu chamei de essenciais. Em relação ao planejamento, ó, que eu falei lá, nós temos que atuar fortemente, né, nos nossos indicadores ou nos nossos pilares principais. Em relação ao nosso foco de atenção, nós vamos atuar no nosso ciclo de influência, é onde nós podemos desenvolver elementos essenciais, que eu vou mostrar agora já já quais são, para que o nosso negócio possa ter resultado efetivo, né? Então, nós vamos atuar no ciclo de influência. Óbvio, gente, que ninguém vai se alienar, ninguém vai fechar os olhos para o que está acontecendo, né? Então, o ciclo de preocupação ele tem que estar na dose certa, entendimento da realidade. Eu comecei o nosso bate-papo mostrando um cenário, né? Ó, o cenário da indústria da construção está assim, nós estamos numa curva subindo outra vez, inclusive o nível de confiança. Existem elementos aí que o custo dos materiais e da mão de obra está se organizando apesar do aumento da demanda. Ora, eu não tenho influência nisso, eu acredito que nenhum de nós aqui tenhamos, mas nós temos que estar atentos a esses sinais. Mas aí atuar no ciclo de influência, né? Como é que a gente atua no ciclo de influência? Gente? Como é que nós podemos fazer isso? Agora, para quem já foi nosso aluno também, ó, eu vou falar dos 4 pilares de qualquer elemento de gestão. Ó, 4 pilares do processo de gestão. Então, aqui agora, eu estou diretamente na veia falando dos elementos essenciais do processo de gestão, né, de qualquer negócio, né? Então, nós estamos falando ó, de 4 pilares. E quais são esses pilares? Primeiro pilar, um pilar de maior carga, um pilar de maior responsabilidade, que é o pilar de custos, né? Esse pilar é fundamental. Eu tenho que ter esse elemento essencial, primeiro, bem definido. Lembrando, ele é definido lá no estudo de viabilidade. Ele é definido quando eu vou fazer as contas para ver se eu vou comprar ou não o terreno, para ver se eu vou realizar ou não o empreendimento, para saber se aquele empreendimento vale a pena. Todo o meu esforço, toda a minha dedicação, toda a minha expertise, todo o risco que ele envolve. Começa ali a definição. Traçado esses custos, depois eu tenho que acompanhar. Aí entra a gestão, que daqui a pouquinho a gente fala nela. Mas o processo de moldagem do planejamento começa no primeiro pilar de custo. Então, um caminho que lá naquele slide que eu coloquei no início, que a Alice, se ela estivesse buscando, ó, senhor Gato, me ajuda aqui, por favor, eu estou meio perdido. Tá, mas onde é que você quer chegar? Não, em relação ao pilar 1, ao custo, eu tenho X mil reais, X milhões de reais do meu empreendimento que eu quero bater. Opa, já tem um rumo, já sei onde eu quero chegar. Anda por esse caminho aqui, por favor. Então, o primeiro pilar, o primeiro elemento essencial é o pilar de custos, que é ele que vai determinar a rentabilidade do negócio, ele que vai gerar o nosso lucro, né? Ele que vai trazer sustentabilidade para a nossa empresa. Empresa que não gera lucro, ela está fadada a não crescer ou até deixar de existir. Ela tem que gerar isso. É através do lucro que há o desenvolvimento. E a gestão eficaz de custo é fundamental, porque o preço é definido pelo mercado. Nós não controlamos o preço. O máximo que a gente controla é conseguir subir um pouquinho em relação à média de mercado, quando nós temos vantagem competitiva, quando nós temos preferência de mercado, a gente consegue um pouquinho acima da média colocada. Mas o custo, sim, o custo depende da gente. De cada vez mais buscarmos processos eficazes e buscar uma gestão melhor, aumentando a produtividade da mão de obra. Aumentar a produtividade, gente, significa que quem está trabalhando conosco vai ser melhor remunerado. Mas, em compensação, eu vou executar o trabalho num prazo menor, que é o segundo pilar, ó, o pilar de prazos, né? Então, com foco no custo, nos custos, nós vamos ter que necessariamente buscar produtividade que vai interferir positivamente nos prazos. Entende? Então, buscar uma melhor forma de fazer um projeto mais racionalizado, alguns equipamentos, ou só uma reorganização do sistema de produção, né? É sobre essa reorganização do sistema de produção, nós falamos na disciplina que a gente ministra de construção enxuta e nos trabalhos que a gente desenvolve em consultoria com as várias empresas, né? São estratégias de Lean Construction, que ela vai principalmente reorganizar
a forma de produzir com foco na racionalização dos prazos. E os prazos vão ter interferência nos custos e vão ter interferência na nossa reputação, né? A reputação em relação a prazo, ela é horrível no nosso setor. Horrível, o termo é horrível, sofrível. Tanto que quem entrega no prazo, nossa, o mercado não larga. Poxa, e é mais trabalho, há indicações, e não é mais do que a nossa obrigação, né? Muito bem. Segundo pilar, prazo. Terceiro pilar, né? Olha, vou colocar aqui, ó, qualidade ou conformidade de produto. Significa que não é eu vou bater o custo de qualquer forma, eu vou entregar, vou fazer o prazo do meu empreendimento de qualquer jeito. É dentro de um padrão que nós traçamos para aquele nicho de mercado que nós estamos atuando, ok? Se eu estou atuando num padrão de luxo, né, eu vou trabalhar com elementos que são insumos, materiais, mais sofisticados, mas eu tenho um padrão de entrega. Se eu estou trabalhando no mercado de baixa renda, eu vou trabalhar com produtos menos sofisticados, mas eu tenho também um padrão de entrega. Observa, a norma de desempenho não separa o que é luxo, alto padrão, médio padrão, baixa renda, ela coloca desempenho dos elementos da construção. Ok? A questão dos materiais, obviamente, cada material com a sua vida útil, cada material com a sua durabilidade, com a sua característica, né? Mas essa excelência na execução, independente do grau de sofisticação dos materiais que eu estou trabalhando, é caracterização do nosso profissionalismo, né? Então, esse outro pilar, apesar também de ser nossa obrigação, quem entrega no prazo e com qualidade, nossa, mas não falta. O telefone do cara tem que ter 2, 3 telefones, porque não vai parar. E nós estamos só falando da obrigação. Ainda não tem nenhum elemento diferente disso. Combinei com o Pedro, eu estou pegando o Pedro para a Cristo ali, coitado, porque eu estou vendo a imagem dele, né? Então, ó, combinei com o Pedro entregar um serviço em tal valor. Vou lá e entrego o serviço por aquele custo, por aquele preço combinado. Combinei com ele um determinado prazo. Vou lá e entrego para o Pedro nesse prazo. Combinei um padrão de qualidade. Vou lá e entrego naquele padrão de qualidade. Poxa, o Pedro vai me indicar, eu tenho certeza. Mas eu só fiz a obrigação. Nós não fizemos mais nada do que isso. São elementos essenciais? Sim, são, mas são de obrigação nossa, né? Nós temos, como profissionais da área, desenvolver um processo para que a gente entregue isso aí de uma forma conforme o combinado. Para que o quarto pilar, ó, e aqui agora, é o pilar essencial, que é nós possamos atingir o grau de satisfação do nosso cliente. Ora, esse pilar aqui, ó, se tem meu aluno aí, sabe que essa hora aqui eu desenho, meus desenhos é muito ruim, aí eu falo, isso aqui é uma coroa, eu tenho que colocar o nome aqui para ninguém errar, né, Pedro? Desenho aqui uma coroa. Esse é o pilar da excelência, né? Acontece assim, gente, ó, quando nós começamos a mexer, nós acabamos de formar, né? Então, nós temos uma dificuldade de subir o primeiro degrauzinho da escada. Qual que é o primeiro degrau da escada? Prazo. Nós temos uma dificuldade violentíssima de cumprir prazo, de entregar. Por quê? Porque nos falta experiência. Nós não sabemos quanto tempo leva para rebocar uma sala igual essa do meu escritório. Nós temos os índices de composição, mas nós não sabemos ainda, não temos experiência para saber que aquele índice é uma média. E tem profissionais abaixo da média, produtividade menor, profissionais acima. Então, muitas vezes nós erramos, né? Aí nós começamos a desenvolver, vamos melhorando, né? E começamos a conseguir entregar no prazo, né? Mas no começo também, depois que a gente consegue entregar no prazo, a gente ainda sacrifica um outro degrau, que é o degrau de custo. A gente entrega no prazo, mas a gente injeta muito recurso, ou mais mão de obra do que precisava, ou muita hora extra. Quer dizer, nós entregamos no prazo, ó, nós começamos a dominar isso aqui, né? Mas nós sacrificamos o custo. Passa mais um tempinho, começamos a dominar o custo. Nós entendemos agora a relação, a necessidade de remunerar nossa mão de obra por produção. Combinamos preços conforme o mercado, mas combinamos desde que me entregue determinadas características, em termos de prazo, de excelência. Então, nós dominamos o custo, né? Mas, por outro lado, muitas vezes, nós sacrificamos a qualidade.
nós vamos no custo pelo custo para cumprir a meta de prazo, né? Então, a qualidade dos nossos produtos, dos nossos empreendimentos, ela sofre um pouco em relação a isso. Até que a gente começa a dominar o esquema de qualidade. Eu não vou mais contratar pelo preço. Eu não vou mais contratar e falar assim, ó, você tem que me entregar isso em 3 meses. Não é assim mais. Eu vou contratar agora falando o seguinte, ó, eu vou te pagar o valor de, sei lá, R$ 15 por metro quadrado, mas você vai iniciar o reboco na segunda-feira e cada apartamento aqui da minha laje, você vai me entregar ele com 2 semanas. Né? Então, eu defini o valor, eu defini a data de início e o ritmo que eu quero. E olha, para eu receber e autorizar o seu pagamento, nós vamos vir aqui e vamos conferir, para ver se você está com terminalidade, ver se o reboco da régua está planificado, ver se está no prumo certinho, se ele está bem acabado, né? Porque eu não quero gastar mais com massa PVA. Então, aí nós dominamos prazo, custo e qualidade. Né? A partir daí, nós vamos agora ter que dominar a nossa relação com o cliente. Ó. Essa relação com o cliente, quando eu consigo dominar, aqui sim, ó, não vou desenhar a coroa, não, vou colocar 5 estrelas, porque é mais fácil desenhar as estrelas que a coroa. Aí eu atingi o grau de excelência. Por quê? Porque agora eu domino a relação com o cliente. O meu foco inteiro em relação a prazo, custo, qualidade, é focado na necessidade desse cliente. É a necessidade, ó, vou escrever grande aqui, ó. A necessidade do nosso cliente é o elemento fundamental que nós possamos alcançar para que nós continuemos performando bem no mercado. Nós só temos trabalho, nós só temos continuidade porque alguém tem uma necessidade e, a partir dessa necessidade, foi nos procurar. Entende? Então, esse elemento é fundamental. Né? Essa escadinha é mais ou menos o que acontece. E, olha, na escada estão caracterizados os 4 pilares, ou os 4 elementos essenciais, tanto do planejamento quanto da gestão. Né? Ok? Muito bem. Para isso, gente, para isso, deixa eu pegar aqui o nosso slide. O que acontece? Vamos entrar agora no elemento da gestão. Tá? O planejamento, né, ele é um elemento essencial, mas o planejamento ele é a parte da teoria. Eu planejei alguma coisa, eu estou visualizando aquilo à frente. Está ligado a conhecimento, mas está ligado à teoria. Né? E eu preciso agora de aliar a prática. Né? Não separa uma coisa da outra. Na prática a teoria é outra. Não é assim. Na prática, a teoria me ilumina para que eu pratique, para que eu faça melhor. Né? Quem fala que na prática a teoria é outra, nem conhece teoria, nem conhece prática. Teoria não é para... Nós não somos cientistas, mas nós vamos buscar conhecimento, nós vamos buscar o planejamento para traçar um rumo melhor para a gente. Né? E para isso, agora eu vou falar de gestão. Né? Se eu falei lá atrás aqui, dos elementos essenciais de planejamento aqui, agora eu vou falar com vocês sobre elementos ligados à gestão. Opa! O que é a nossa ligação com a gestão aqui? Eu vou pegar as linhas de base, isso aqui é planejamento. O que é linha de base? Linha referencial. Eu tenho linhas referenciais de custo. Qual que é a linha de base de custo? O nosso orçamento de obra. Eu tenho uma referência do orçamento de obras que me deu uma referência em relação aos custos. Tem a linha de base de prazo, os vários, eu vou colocar no plural, hein? Vários cronogramas que vão me estabelecer os prazos que nós vamos atuar. Qual que é a minha linha de base de qualidade ou de conformidade de produto? Né? É o meu sistema de gestão da qualidade. Né? Ou, para quem... mas sistema de gestão da qualidade é só quem está certificado? Não, não é. Certificado ou não, eu tenho que ter um procedimento de execução de serviço, uma ficha de verificação de serviço, um procedimento operacional padrão. Existem documentos simples, que nos organizam a forma de produzir. Como é que eu vou cobrar? Como é que eu vou pegar o Pedro, o Pedro de novo, coitado, o Pedro, e eu vou contratar como pedreiro, como é que eu vou colocar para ele o que eu espero dele em termos de performance? Pedro, aqui na nossa empresa, nós fazemos o seguinte, vamos começar a alvenaria, a gente faz o seguinte, Pedro,
Primeiro, fazemos uma marcação aqui, tá vendo que está escrito aqui, Pedro? Ó, tem até a fotozinha e tem um videozinho, né? Hoje nós estamos com muita facilidade, né, gente? Antigamente, na minha época, quando a gente começou com isso, era no papelzão aqui, ó. Queria ver alguma coisa, no máximo uma foto. Hoje, a gente coloca isso aí num celular, pede o Pedro, que é um pedreiro, né? Para ele poder escanear ali um QR Code, alguma coisa, e sai o procedimento, e ele clica, tem um videozinho de como é que faz a marcação com tijolo e tal. Pronto, isso é procedimento de execução. Precisa estar certificado? Não, eu só preciso dar importância à linha de base de conformidade de produto ou linha de base de qualidade. É só isso. Muito bem. Outra linha de base de satisfação do cliente, a base principal é o nosso contrato, né? E atenção, ó, para a necessidade que levou esse cliente a nos buscar. Nós não podemos perder isso aí de vista. Então, aqui, ó, as linhas de base são o planejamento. Ora, gente, eu tenho que ter indicadores. Indicadores aqui, ó, é o caminho. Deixa eu mudar de cor aqui, ó. Indicadores, gente, ó, é o caminho. É onde a Alice não sabia perguntar para o gato. Ah, eu estou pedindo, pode me ajudar? Para onde você quer ir? Não sei. Ora, quando eu tenho indicador, eu sei para onde eu quero ir. Olha, a minha meta de custos é o orçamento. Se eu andei 10%, o orçamento é de 1 milhão, eu posso ter gasto no máximo 100 mil reais. Se eu gastei 105, eu estou estourando 5 mil. Onde eu vou economizar? Na próximo período, para poder trazer para a meta de novo. Aí aqui, ó, é o meu andar no caminho, o acompanhamento. Ó. Sobe, anda, sobe, anda, sobe, anda, até eu chegar no final, consolidar os resultados. E em cada momento desse, eu tenho lições aprendidas aqui, lições aprendidas, lições aprendidas, lições aprendidas. E aí, ó, eu atinjo o grau de excelência, né? Lições aprendidas, gente, nós aprendemos com os nossos erros e aprendemos com os nossos acertos. Tem uma frase que eu gosto muito, diz que as pessoas inteligentes aprendem com os próprios erros. As pessoas que têm sabedoria aprendem com os erros dos outros. Então, nós vamos procurar observar isso, aprender com os nossos erros de forma inteligente e, adotando sabedoria, entender onde os outros erraram, para que a gente não erre ali também. Isso vale ouro. Dessa forma aqui, ó, nós vamos conseguir consolidar, aí sim, atingir um grau de excelência que é absolutamente diferenciado em relação ao mercado, né? Então, esses elementos são essenciais. Primeiro, em relação ao planejamento, que é a teoria, que é a base, que é a matriz geradora, eu tenho que trabalhar com os 4 pilares: custo, prazo, conformidade de produto ou qualidade, satisfação do cliente. Eu tenho, se faltar um desses pilares, um dos elementos que não podia faltar, por isso eles são essenciais, faltaram, né? Ora, a partir do momento que eu tenho isso, agora eu quero colocar isso na prática. Eu tenho que transformar em indicadores, né? Como é que é o indicador de prazo? Todo mundo faz, né? Ó, eu tinha que fazer nesse primeiro mês 2 pavimentos de alvenaria, fiz um só. Faltou. Eu vou ter que, o mês que vem, cumprir os 2 que eu tinha, mais um. Então, eu tenho que fazer 3 no mês que vem, se eu quiser trazer para a meta de novo. Isso é acompanhar. Kaoru Ishikawa, aquele camarada que fez o diagrama de espinha de peixe, ele tem uma frase que é fantástica. Ele fala assim, ó, quem não mede, ou seja, quem não tem indicador, quem não acompanha, não gerencia. Acha que está gerenciando, acha que está fazendo gestão, acha que é o coordenador da obra, é um engenheiro gestor da obra, eu sou engenheiro de obra ou engenheiro de obra, eu sou arquiteto ou arquiteta de obra, ou você mede o que está acontecendo nos 4 pilares essenciais, ou você não vai ter resultado. Gente, milagre acontece, Deus ajuda a gente, mas Ele quer que nós façamos a nossa parte, Ele quer que a gente caminhe ali, e essa é a nossa parte. Ok? Então, é muito importante, senão nós não vamos alcançar o resultado. E aí eu coloquei, vou até limpar aqui a tela, eu achei uma imagem bacaninha, ó, eu coloquei aqui, ó, como o pote de ouro. Então, o resultado é o pote de ouro. E ouro não é só do resultado de lucro, né? Mas é o resultado de respeito no mercado, indicações pelos nossos clientes que nós conseguimos atingir o grau de necessidade dele. É uma equipe que está focada e que está envolvida no trabalho que nós temos que fazer. Lembra? 2 grandes vetores
de qualquer elemento de gestão são processos e pessoas. Nós temos que desenvolver as pessoas para que realizem bem os processos e elas revejam, realimentem o processo a todo instante. Tudo isso está dentro desse pote de ouro aí. Esse pote de ouro são os resultados nos 4 pilares. E o que isso, qual que é o grande indicador que nós conseguimos alcançar esse resultado? Perenidade na empresa, né? Os resultados significativos que nós vamos conseguir alcançar aí, tá? Ok? Então, dentro daqueles elementos, recapitulando, né, nós temos quais são os elementos essenciais, ou quais são os caminhos que a Alice vai ter que percorrer se ela quiser pedir ajuda ali para o gato, ou pedir ajuda para o conhecimento. É o pilar de custos, é o pilar de prazos, é o pilar de conformidade de produto ou qualidade, e é o pilar de foco na satisfação do cliente. Então, vamos ter que traçar isso do ponto de vista do planejamento, que é teórico, e vamos ter que depois transformar isso com os nossos indicadores, ó, no elemento prático, que é a execução, que é a gestão. Gestão se faz com definição daquilo que se quer, com metas claras e depois acompanhamento, o tempo inteiro, né? Esses são os elementos essenciais. A partir daí, eu vou ter resultado, que é o nosso potezinho de ouro. Achei até bonitinho, viu, Pedro? Achei um potezinho de ouro bacana ali, coloquei. Achei bem arrumadinho aí, né? Diferente, né? É isso aí, é diferente. Pedro, tá aí, meu amigo? O prazo que você me deu, para não cansar a turma, você falou, não vai cansar os meninos, não. Eu falei, deixa comigo, né? Tá aí. É o que Professor. nós tínhamos aí nesse primeiro momento. Queria deixar aberto aí para dúvidas, observações, comentários. Estamos à disposição, viu, Pedro? Perfeito, ver com o pessoal hoje aí, todos aí que estão presentes. Espero que tenha agregado de alguma forma. É um horário disponível para todos tirarem dúvidas. Só desmutar aí e realmente ficar à vontade. Pode desmutar, pode falar com a gente no chat, pode ficar à vontade. Queria saber se tem Como fica melhor. alguém que já foi nosso aluno aqui. Pelos nomes, vocês sabem que eu sou muito ruim de nome, mas eu não estou conseguindo perceber. Se tiver alguém aí, me avisa, por favor. E estamos abertos aí, pessoal. Dúvidas, comentários, observações. Muito bem. Alguma dúvida? Tranquilo? Tranquilo. Pedro, Professor, eu vou depois disponibilizar para você esses slides e aquele estudo do CEBIC, eu vou mandar no seu WhatsApp, você deve ter o contato dessa turma, e aí envia, por perfeito, favor, tá? perfeito. Pessoal, só para relembrar, hoje o professor Gilberto, ele é um dos nossos docentes aí, nosso MBA em gestão de obra, é, gerenciamento de obras, perdão, onde ele é um dos professores de referência na área aí. Tem até a Laís aí, ó, do Laís É, Marques no chat aí, que ela fez o módulo de pós-obras com o senhor aí as também. obras comigo, muito bem, Laís. Hoje é um tema, uma das turmas mais procuradas no IPOG aí, principalmente na área de engenharia, realmente a mais procurada, a turma de gerenciamento de obras. Então, para quem quiser saber um pouco mais referente a conteúdo também, referente à ementa completa, eu fico à disposição. Eu deixei o meu número, vou deixar meu número no chat para vocês aí, para todos que tiverem aí esse interesse. Fico à disposição completa para atender todos vocês, passar mais informações perante também a ementa, qualquer outra ementa também na área de engenharia também, né? A gente tratou um pouco de prazo, de custo, também aborda um pouco do conteúdo de patologia das construções também, né, professor? Isso, agora. Indiretamente. São elementos Então, ficou essenciais hoje para ampliar aquele repertório, né, Pedro? A exatamente, patologia, a área de engenharia diagnóstica envolve muito isso, né? E que bom aí exatamente. que tem aí, ó, a Carolina já tá inscrita no curso de gestão de obras. Realmente a Laís foi nossa aluna lá no curso de pós-obra. Obrigado aí, Adriane. E está aqui os nossos contatos, o nosso Instagram, e-mail, telefone aqui, ó, fica à disposição. Laís, você sabe que a gente disponibiliza mesmo, né? Fica à vontade para a turma aí, depois comentar com a gente, viu, Pedro? A gente sempre disponibiliza aí para poder tirar dúvida, etc, né? Perfeito. Professor, primeiramente aí, por último, aí, te agradecer mais uma vez pela disponibilidade aí, pelo tempo, em realmente se dispor a fazer essa parceria com o IPOG, de trazer esse conteúdo muito bacana aí para o pessoal. E para todos que realmente se dispuseram a ficar até agora, foi um prazer tê-los todos aqui. Quem já é nosso aluno,
vê-los novamente aqui conosco nessa palestra. Quem ainda não é aluno IPOG, tem a oportunidade aí de conhecer um pouco mais. Todos que tiveram e fizeram essa palestra aqui tem hoje um valor especial aí para poder realmente dar continuidade ou iniciar o estudo no IPOG. Então, eu fico aí à disposição para qualquer dúvida. O meu e-mail é pedro.amorim@ipog.edu.br, caso Deixa tenham eu aí. anotar aqui, ó. Pedro.amorim. Como é que é? Arroba? pedro.amorim@ipog.edu.br. Ah, tá. ipog.edu.br. Estou colocando aqui no chat, pessoal. E já já eu quero falar Perfeito. com quem falou ali comigo, ó. O 55629 achou bastante Isso. interessante, primeira vez que participa e foi contemporâneo na UFG. Eu queria saber quem é, agora me deixou curioso, hein? Né? Tá só o número aí, né, professor? Qual o número, não sei o nome, quem é? É isso aí. Pessoal, fico à disposição aí mais esse tempinho aí para ti, caso queira tirar alguma dúvida, conversar Ah, com o professor espera aí. aí, é o João Luiz, rapaz, é um grande amigo nosso, João. Prazer revê-lo, prazer estar com você aqui, meu amigo. Muito obrigado aí pela participação. O João, a gente conversa aí, conversamos pelo WhatsApp de vez em quando, né, João? O João é nosso contemporâneo, nós formamos juntos, né, João? Na mesma turma, né? Então, muito importante. Fazem aí uns 3 anos aproximadamente, Uns viu? 4 aninhos no máximo, né, professor? 4 aninhos no máximo aí, né? Nós somos em 88, né, João? É isso aí, ó. 1988. A maioria aqui eu aposto, viu, Pedro? Não era nem nascido, acho que nem você era nascido. Época é excelente, Rapaz, João. eu Época é nasci excelente. esses dias também, né, professor? Então não tem nem como, né? Eu sou 2005. Isso. Eu e o João, nós devemos estar com 35 anos aproximadamente, ó. Só que de profissão. Tomando os dois, né? Tomando os dois, né, João? Bom demais te rever, João. Ou te ouvir, viu, João? É muito bom, para grande prazer. Bom, muito bom mesmo. Muito obrigado. Parabéns. Muito obrigado. Pessoal, só para reforçar, questão de certificação, o nosso marketing vai enviar diretamente para vocês no e-mail a certificação da palestra de hoje também. Essa palestra vai ficar gravada também, será disponibilizada para todos, para quem quiser ver ou rever ou enviar para alguém esse tipo de conteúdo, se acreditar que agrega de alguma forma, então vai ficar disponível também. E aí, a gente fica à disposição, o professor encaminhou o e-mail dele aí também, ficou disponível, o meu e-mail está aí também pedro.amorim@ipog.edu.br. Então, é um prazer aí, professor. Agradeço novamente a disposição, a presença. O senhor quer finalizar? Quero te agradecer aí a oportunidade mais uma vez, viu, Pedro, pelo convite. Sabe que estamos sempre à disposição, você sabe disso, tá? Agradecer a todo mundo que esteve presente aqui, né? A turma aí, alguns alunos, aí tive a oportunidade de falar com o João Luiz, fazia tempo que nós não falamos aí. Muito obrigado a quem ficou aqui até agora, né? E desejo sucesso a cada um aí, viu? Lembre disso, vamos buscar sempre conhecimento, sempre aprofundar, né? Tomara que seja no IPOD, né? Que nós vamos nos rever. Se não, busque conhecimento. Conhecimento é fonte inesgotável de desenvolvimento. Isso é muito importante, né? Pedro, muito obrigado, viu, meu amigo? Eu que agradeço, professor. Muito obrigado, tamo junto. Boa noite a todos aí. Boa noite. Tudo de bom, Pedro. Tamo junto aí. Precisou, estamos à disposição. Abraço, tchau. Boa noite a todos.